Sejam bem-vindos a mais um Pergunte ao Arno. Boa, eu não preciso nem mandar mais o cara tá indo. É isso aí, continua, por favor. Eu vi o vermelhinho ali, cara, vermelho é questão de vai, cara. É isso aí, cara, que orgulho desse meu. É igual amarelo, amarelo acelera mais rápido que dá tempo de passar. Ainda bem que você advogado trabalhista Acelera de trânsito. Acelera. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pergunte ao Arno. E como, seguindo a regra da semana passada, hoje nós vamos trazer pontos específicos do cotidiano aqui do nosso escritório, onde a gente vai trazer os principais pontos que geram indenização por dano moral que ocorre no seu contrato de trabalho e você geralmente não sabe que isso gera um possível dinheiro extra para você em virtude da indenização por dano moral. São situações que afetam a sua honra e você não sabia. Então fique conosco no vídeo até o final que você vai sair daqui com muita informação relevante. Perfeito? Muito obrigado. Fique aqui e você vai ver. Só ficou, a parte final ficou muito ruim, né? Não, ficou, mas agora eu vou deixar. Não tá esquecendo de nada, não? O que você pede sempre pra eu fazer? Roda a vinheta. Ah, garoto! Pessoal, antes da gente entrar sobre o assunto de dano moral, eu quero explicar para vocês o que é de fato dano moral. Infelizmente, o instituto do dano moral ele ficou muito banalizado. Todo mundo fala, porque eu quero indenização por dano moral por conta disso, por conta daquilo, por conta daquele outro. Mas muitas situações não geram indenização por dano moral. O dano moral é tudo aquilo que afeta o seu patrimônio imaterial. O que é o patrimônio imaterial, Matheus? É aquilo que não tem, não é objeto? Não é objeto, é aquilo que não é matéria. Sensível. Só. Exatamente. Está na sua consciência, afeta o seu íntimo. Então, dano material é aquilo que afeta a matéria. Dano imaterial é aquilo que afeta, via de regra, a consciência. Tudo aquilo que afeta o imaterial, onde é que aquela pessoa de fato, aquela situação gera de fato um problema ali sentimental. Então não é tudo que vai gerar dano moral, perfeito? E Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece Youssef Said Karhali? Eu nunca ouvi falar. Youssef Said Karhali é autor desse livro aqui, ó. Esse cara da frente. Dano moral. É esse código de barras aqui. Salve, Youssef. Youssefzinho. Prazer em meu querido. Youssef, cara, ele é doutor e professor da USP. E é uma das maiores autoridades em direito e indenização por dano moral do Brasil. O bicho é gigantesco. Deixa eu falar uma coisa, eu me sinto muito inteligente gravando Pergunte ao Arno, porque é um conhecimento totalmente fora. Só uma aspa aqui mesmo. Muito Espero obrigado. Que todo mundo que assista isso também sinta. Porque, Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tô quase divulgando, mentira. E o professor Youssef, cara, essa aqui é um livro antigo, esse aqui é um livro de 2011, mas o professor Youssef ele traz nesse livro aqui algumas hipóteses de indenização por dano moral que a gente nem imagina. E isso aqui a gente tenta trazer para a ideia do direito do trabalho também, essa questão de indenização por dano moral. E hoje eu quero trazer para os nossos telespectadores pelo menos quatro hipóteses de indenização por dano moral que muitas vezes o empregado não sabe que isso gera direito de dano moral e ele pode receber ali um valor por conta disso. Perfeito? Então, 4 hipóteses de indenização por dano moral, começando agora. Pessoal, a primeira hipótese de indenização por dano moral é o atraso reiterado no pagamento do salário. Arno, o que é atraso reiterado no pagamento de salário? É aquilo que o empregador faz todos os meses atrasando ou não pagando o salário da forma correta. É quando o empregador lá picota o salário no meio do mês. Lembrando que o empregador tem até o 5º dia útil de cada mês para pagar o salário. Arno, o meu empregador ele é obrigado a pagar o vale, o adiantamento salarial? Via de regra, não, ele não é obrigado. Porém, muitas convenções coletivas obrigam o empregador a fazer isso. E se o empregador não faz, ele também está descumprindo um preceito legal cabível de indenização por dano moral. Via de regra, o empregador pode atrasar até 2 meses de salário sem gerar indenização por dano moral. A partir do 3º é que já fica caracterizado o dano moral. Arno, eu preciso provar para o juiz que eu tive o atraso no salário ou que eu tive prejuízos pelo atraso no salário? Não, você não precisa provar, porque isso já é um dano presumido. Mas se você, pelo fato do salário atrasado, não conseguir pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone, ou até mesmo teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, isso vai elevar o valor da sua indenização por dano moral.
E Arno, quanto que eu posso receber de indenização por dano moral? Matheus, vai ficar o quinto item, o valor que as pessoas podem receber a título de dano moral. Perfeito? Qual o quinto item? Hã? O quinto item do O quinto item do vídeo. Beleza. Fechou? Então, pessoal, se você quer saber quanto que você vai ganhar de dano moral, fica até o final desse vídeo que no quinto item a gente vai falar as hipóteses de valores a título de dano moral. Perfeito? Então, essa é a primeira hipótese, o atraso reiterado no pagamento de salário. A segunda hipótese que gera indenização por dano moral é a ausência do pagamento do FGTS. Mas não é a simples ausência do pagamento do depósito do FGTS. Só o depósito por si só não gera prejuízo, mas a consequência que isso pode gerar no eventual financiamento da casa própria. Por exemplo, vamos lá que você foi sorteado lá para fazer a participação de um programa de habitação populacional comunitária e você precisa dar uma entrada e a entrada seria o seu FGTS. Se aquele FGTS não está depositado e você perdeu a chance de conseguir a sua casa própria por conta disso, ou eventualmente você tentou usar o FGTS lá para dar entrada num apartamento ou numa casa que você gostou, que você tinha esse interesse em comprar, você tinha guardado uma parte de dinheiro e o FGTS ia servir para complemento e você não tinha esse FGTS depositado, essa hipótese também gera uma indenização por dano moral, sem encontrar outras situações desencadeadas. Então, pessoal, fiquem atentos. A ausência do FGTS por si só não gera o dano moral, mas as consequências que essa ausência do FGTS pode acarretar, sim, aí cabe uma indenização por dano moral, perfeito? Essa é a segunda hipótese mais comum de indenização por dano moral. A terceira hipótese é uma hipótese triste de indenização por dano moral. E por que é uma hipótese triste? Porque ela é decorrente ou do acidente de trabalho por si só ou do evento morte ocasionado pelo acidente de trabalho. E o acidente de trabalho engloba não só aquele acidente padrão, por exemplo, um operário que caiu de uma escada, que caiu do andaime, ou eventualmente um trabalhador que se intoxicou com tinta, alguma coisa do gênero. Não é somente essas hipóteses, mas também as doenças ocupacionais. Por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo, um problema na coluna, um problema nos braços, nos cotovelos, problemas nos punhos por conta de uma digitação excessiva. Então, assim, pessoal, tudo aquilo que envolve doença ou acidente de trabalho ou até mesmo evento morte gera indenização por dano moral. Arno, mas se, por exemplo, o pai faleceu no acidente de trabalho, quem tem direito a receber essa indenização? A esposa, o esposo, os filhos e, na ausência dos filhos, os netos. Porque é isso que a gente chama de indenização por gatilho. Se na ausência de uma pessoa, outra pode pleitear essa indenização por dano moral. E no Rio de Janeiro, nós já temos indenização favorecendo a família como um todo. A família que era extremamente unida, ela comprova essa união da família e até o netinho pode pleitear a indenização por dano moral ali em virtude da ausência do avô. Então, pessoal, acidente de trabalho, doença ocupacional ou evento morte são também causas de indenização por dano moral. Perfeito? Essa é a terceira hipótese mais comum de indenização por dano moral na Justiça do Trabalho. A quarta hipótese de indenização por dano moral na Justiça do Trabalho, via de regra, os empregados só vão saber quando vão se aposentar. E qual é ela? A ausência da contribuição previdenciária, a ausência dos depósitos da empresa junto ao INSS. E quando a empresa faz isso, deixa de pagar e o empregado não consegue se aposentar, cabe uma indenização por dano moral. Nesse caso, pessoal, a única dica que eu posso dar para vocês agora é: façam uma pesquisa no INSS de vocês. Conversem com um advogado especialista na área previdenciária, ele vai dar as orientações, ele vai pedir para que vocês peguem no INSS um documento chamado CNIS, CNIS. O nosso editor, Matheus Gobet, vai colocar aqui na tela o nome CNIS, CNIS, para que vocês tirem um print da tela agora, nesse momento, e vão até o INSS ver se todas as empresas que vocês trabalharam até a data de hoje contribuíram de forma correta para o INSS. Arno, a empresa não contribuiu, qual que é o prejuízo? Além de você receber uma aposentadoria menor, você às vezes pode nem sequer estar segurado pelo INSS no eventual acidente de trabalho, um eventual auxílio-doença, enfim, você pode não estar segurado ali numa eventual necessidade que você tenha de se aposentar ou requerer algum tipo de benefício previdenciário. Então, pessoal, fiquem muito atentos com relação a isso. Sempre pesquisem ali o CNIS de vocês para ver se as prestações mensais das empresas
da empresa que você trabalha atualmente ou das empresas anteriores que você trabalhou foram pagos de forma correta. Arno, eu não tive um prejuízo, eu posso obrigar a empresa a fazer o depósito? Pode sim. Você pode fazer uma denúncia junto ao INSS e o INSS, por meio da sua procuradoria, vai entrar com uma execução contra o empregador. Mas a partir do momento que você denuncia isso, você já está protegido para fins previdenciários, perfeito? Então, pessoal, a quarta hipótese mais comum de indenização na Justiça do Trabalho é essa, a ausência do depósito previdenciário que, se gerar algum tipo de prejuízo, pode gerar uma indenização por dano moral. Como prometido, agora no quinto item do nosso vídeo de hoje, nós vamos trazer para vocês alguma questão de valores aí de indenização por dano moral. O que a CLT prevê? O que a consolidação das leis do trabalho prevê? Indenização de 1 até 50 vezes o salário base do trabalhador. Então, por exemplo, Arno, eu tive o atraso reiterado no pagamento de salário. A média de indenização nesse tipo de situação é de 3 vezes o salário do trabalhador. Se você recebe R$ 1.500, você vai receber R$ 4.500 de indenização. Se você recebe R$ 2.000 de salário, você vai receber R$ 6.000 de indenização. E assim sucessivamente. Quando se trata de evento morte, aí a indenização chega a um patamar máximo, que é até 50 vezes o salário da pessoa. Porém, a jurisprudência ela entende que esses 50 vezes o salário da pessoa muitas vezes não é suficiente e ela acaba rompendo essa barreira, tá bom? Então, pessoal, fiquem muito atentos a essa situação hipotética, porque a depender da situação o valor do salário é 1. E fiquem muito atentos também a hipótese que a gente falou nesses vídeos, porque não é tudo que gera indenização por dano moral. Por exemplo, só o FGTS não gera dano moral. Só o atraso no pagamento das horas decisórias não gera dano moral. Só a ausência da entrega da guia de seguro-desemprego também não gera dano moral. Então, pessoal, fiquem muito atentos a isso, evitem prejuízos financeiros no Justiça do Trabalho e, se for entrar com uma ação, entrem com ação de forma consciente e com advogado especializado na área. Tomem muito cuidado aí no mercado. Pessoal, lembrando que todas as situações que a gente traz nesse vídeo são opiniões minhas decorrentes desses mais de 10 anos de advocacia trabalhista e também dos meus estudos. Perfeito? Então, pessoal, se vocês querem entrar com uma ação trabalhista, procurem um profissional especializado na área e evitem entrar com aventuras jurídicas. E não se esqueçam, nem sempre todas as ações vão gerar indenização por dano moral. Por exemplo, só a ausência da entrega do seguro-desemprego, das guias do seguro-desemprego não gera dano moral. A ausência da entrega da guia do FGTS, por exemplo, por si só não gera dano moral. E o atraso também no pagamento das horas decisórias por si só não gera dano moral. Para tudo isso aqui tem um efeito específico trazido na lei, mas isso em si não gera indenização por dano moral. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar as nossas notificações e também nos seguir lá no Instagram, @oarnobaco. Vai ficar aqui embaixo o nosso arroba. Toda terça-feira tem perguntas lá. Faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, também deixa aqui nos nossos comentários que a gente nos próximos vídeos vamos tentar responder elas de uma forma bem simples para que você compreenda todo o direito que você tem. Um beijo e até semana que vem. A primeira hipótese de indenização. Agora você vai explicar por que você falou isso. Não vou explicar. No vídeo anterior que eu tive que cortar, o Matheus falou que saiu de dano moral. E não saiu desse jeito. Por isso que eu falei indenização por dano moral. Por isso. Isso vai pro making off, no final, vai pro final, lá pro final. Só vai ver isso quem acompanhar o vídeo até o final, não vai no começo não. Isso aqui você corta lá pro final com um erro de gravação. Tá bom. Fechou? Ok.